Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Games que Pariu. Eu sou o Gilão e hoje vamos fazer um vídeo bem legal, bem interessante, contando uma história bem particular do nosso país, né? Da nossa história aqui que a gente viveu, que são esses cartuchinhos, né? Coloridos aqui, tem inúmeras cores e muitas histórias que fez parte da infância aí de todos os brasileiros, da minha, do Fábio, do Kleber também, que vamos dar nosso depoimento para vocês aqui hoje. Então vamos contar um pouquinho dessa história da pirataria ou dos nossos amados clones, né? E ver como é que foi aí a história e a experiência de cada um. Fabião, solta a vinheta aí. Eu tive locadora nos anos 90, inclusive o Fábio era cliente meu. Opa. Alugou muita coisa lá, né, Fabião? Muita coisa. Alugou muita coisa lá. E eu tive uma experiência muito legal, muito interessante. Tanto pelo lado do usuário, do jogador, do fã, quanto pelo lado comercial, né? Com essas belezinhas aqui que são os joguinhos, os clones, né? No modo aí romântico de falar, ou os piratinhas, né? E o que é legal é o seguinte, né? A gente conhecia lá fora, por exemplo, a gente não tinha tanto acesso, mas o pessoal conhecia o que, né? O jogo americano, né? Tipo o Shadow Ninja aqui, que é um jogo maravilhoso, né? Que eu tenho o prazer de ter na coleção, mas qual era a versão que a gente tinha acesso? O japonês, né? Que tem outro nome, né? Que é o Cage. Então, o original era esse aqui, mas a gente tinha acesso a qual? A essa belezinha aqui. Por quê, né, pessoal? O jogo, desde sempre, o jogo original custou caro. Então, o jogo original custava na faixa de $60, enquanto o piratinha custava 10, 15 dólares. Então, era muita diferença. Então, era o que a gente tinha acesso, né? E na época de locadora, lá da Games House, a gente comprava quase sempre os originais para alugar, né? Que ele era mais caro e tal, e pegava qualquer videogame. E para vender, por um preço bem mais acessível, trazia aí os piratinhas, né? Fala galera do Games que Pariu, tudo bem? Aqui é o Kleber da Warp Zone e o meu primeiro contato com as nossas queridas fitinhas coloridas foi no final dos anos 80. Quem acompanha o canal da Warp Zone já sabe, o meu pai, ele era ambulante, então ele trabalhava trazendo coisas do Paraguai para vender aqui em São Paulo, e nessa época eu ia com ele pelo menos a cada 15 dias para o Paraguai também, e foi lá que eu tive esse primeiro contato. O meu pai, claro, ele estava interessado em comprar as coisas que ele precisava comprar, as encomendas que ele tinha e zarpar de volta para o Brasil, e eu ali acompanhando. O que eu fazia? Eu ficava só curiando, olhando as lojas, porque não era nenhuma, nem duas, nem três, e sim todas as lojas que tinham essas fitinhas empilhadas. E pasmem, elas eram empilhadas por cor. Lembro como se fosse hoje, eu entrando em algumas lojas, enquanto meu pai negociava lá, eu ficava olhando assim, fascinado com aquela quantidade de fita empilhada, as azuis, as amarelas, as brancas, as vermelhas. Eu ficava pensando assim, nossa, incrível. E claro, de vez em quando eu voltava com algumas para minha coleção. Nesse meio tempo, eu sempre conseguia um dinheiro. Meu pai me ensinou e me ensinou muito bem. Fazia o seguinte: quer dinheiro para comprar suas fitinhas? Então consiga aí, ó, trabalhe. Você pode me ajudar aqui na eletrônica, que ele tinha uma eletrônica na época. Você pode me ajudar, você fazendo, desmanchando o cobre, que tinha muito isso. Eu ajudava ele, ele vendia, me dava um trocado. Ou eu mesmo ia na rua, pegava latinha, papelão, vendia no ferro velho. Meu pai ia junto comigo, eu muito pequeno, e aí eu fazia o que? Revertia aquele dinheiro em fitinhas coloridas. Um dos jogos que mais me marcaram nessa época foi quando eu peguei e comprei um Super Mario 3. Um Super Mario 3 que veio com aquele truque de quando você aperta o Select no primeiro controle, você tem itens disponíveis ali à vontade. Quem não lembra disso? E olha, pra mim foi uma coisa impressionante. Eu já tava jogando, curti, achava demais, mas quando eu descobri isso e a minha fitinha tinha essa possibilidade, eu fui logo pro mundo 8, passei todas as telas usando o item do P para passar voando, usei as flautinhas para chegar no mundo 8, claro, e depois que eu fiz final pela primeira vez, eu falei assim, bom, agora é hora de voltar e desbravar tela por tela. Opa! Então, eu conheci as fitinhas coloridas, a primeira vez foi em locadora. A princípio na locadora do Gilão, que eu vi para vender lá as fitinhas coloridas, eu lembro muito bem disso.
E tinha uma outra locadora aqui em Piracicaba, que era concorrente do Gilão, que era a Games Mania, Gilão vai lembrar. E na Games Mania, eles alugavam, a maioria dos jogos deles eram essas fitinhas. Eu lembro de alugar acho que 1 ou 2 vezes só na Games Mania. Aí depois eu fiquei só na Games House, lá na locadora do Gilão. E um amigo meu, Rodrigo Romano, ele comprou na época a Silkworm. E era dessas fitinhas... Tá um pouco estourada a luz aqui, ó. Era verdinha assim, ó. Tipo essa aqui. Essa aqui não é o Silkworm, essa aqui é o Might Final Fight. Mas ele comprou a Silkworm na época. E eu lembro muito bem da fitinha. E foi uma das primeiras vezes que eu vi. E no caso dele, ele tinha o Top Game VG8000. E o meu era o Phantom System. E o que acontece? As próprias fitinhas da CCE, que a CCE também trouxe, vamos dizer... Eles traziam o interno dessas fitinhas e eles tinham uma carcaça própria. Que é a carcaça da CCE, é a pretinha com a etiqueta própria deles, né? Então era a fitinha preta com a etiqueta própria. Que vinham nesses blisters. E na época do VG8000 eles vinham numa caixinha. Que foi a primeira leva, essa aqui já é a segunda. Então, para rodar isso aqui no Phantom System, tinha que ter o adaptador. Então quando eu comprei o adaptador, aí eu comecei a poder alugar, emprestar, comprar mais dessas fitinhas de 60 pinos. Então na época, depois que eu comprei o adaptador, eu comecei a poder alugar essas fitas. Embora tivesse locadoras, eu não lembro se a do Gilão tinha isso, na Games Mania tinha. Mas algumas locadoras alugavam o adaptador também. Então você podia alugar o adaptador mais o cartucho, se o seu videogame fosse de 72 pinos. E depois que eu tive o adaptador, comecei a ter contato com essas fitas. Mas eu só tive contato como jogador, como quem ia alugar, quem às vezes comprava, porque essas fitas eram bem mais baratas do que as fitas originais, né? E eram aquelas fitinhas conhecidas, né, entre a galera, assim, que era as fitinhas do Paraguai. Ah, eu tenho o joguinho do Paraguai, viu, vamos comprar o Contra, vamos jogar o Contra com a fitinha do Paraguai, tudo era fitinha do Paraguai. E esse termo piratinha, pirata, acabamos falando um pouco mais pra frente, pelo menos no meu caso aqui. Eu até tenho alguns aqui, capaz de ter até alugado lá na época. Tem alguns tipo Fighting Street, ó. Tem até o selinho aqui da locadora, NT, que era Nintendo, né? E o número dele no nosso cadastro, ó. Aqui, ó, NT89, né? E interessante que tá aqui, ó, esse aqui tem uma particularidade, é um joguinho pirata de padrão americano, né? 2 pinos e atrás está marcado Phantom System, né? É claro que não era nada a ver com o nosso Phantom aqui do Brasil, né? Que também não era um original, mas era um produto de mais qualidade, né? Esse aqui era um clone mesmo. Então tinha para alugar também as piratinhas, não algumas, só as originais, né? É porque algumas, né, Fabião, a gente nem achava, né? O jogo original. Eu lembro que o primeiro jogo que eu aluguei original lá na Games House foi o Battle of Olympus, uma coisa assim, Battle of Olympus, Eu lembro desse jogo. Eu aluguei, o primeiro aluguel meu na Games House foi ele, era original. Sim. Ele e Bigfoot, peguei os dois. E é original também. Também. Né? A gente, na verdade, quando eu ia para o Paraguai, a gente tentava sempre comprar o original para alugar, claro, né? Até para dar uma impressão melhor e tal, e ele pegava em todos os consoles, né? Uhum. E para vender os piratinhas, porque a diferença de preço era muito grande. Ou então a gente trazia, tipo assim, 5 ou 6 cópias piratinha e não saía logo de casa, pegava e põe uma para alugar, para girar e para o pessoal conhecer o jogo também, né? Outro jogo que me marcou bastante nessa época, que eu descobri ele, conheci na época das piratinhas coloridas, foi o jogo Dragon Spirit, que até hoje eu gosto bastante. É um jogo com uma trilha sonora incrível que faz parte do meu dia a dia. Enquanto eu estou trabalhando, eu escuto essa trilha sonora. Foi um jogo que eu descobri nessa época e coleciono até hoje. Tenho portes para diversos sistemas de Dragon Spirit. E o que marcou para mim foi essa fitinha pirata que eu conheci ali no início dos anos 90.
na Dimensão, que era o concorrente na época da Pro Games, né? Eu conversei com o dono e falei, nossa, como é que esse tal de Supercharger, né? Que tá no mercado aí e tal. Porque era um cartucho vendido no Brasil, nas lojas, com nota e tudo. E a carcaça, o jogo, era o mesmo do Paraguai, exatamente o mesmo, escrito em cima e tal. Aí ele falou, não, esse japonês é o cara mais cara de pau que eu já conheci. Ele importa todos os jogos da China aí, e ele nem muda nada, ele só coloca o selo Supercharge aqui, ó. Cola por cima. E distribui. Então, a empresa IBCT, que fazia o Supercharger, eles faziam o quê? Eles pegavam essas fitinhas importadas, que no caso, acho que vinha da China, do Paraguai, não sei de onde eles pegavam, deve ser da China direto. Eles faziam o quê? As fitinhas em si são as mesmas que tinha no Paraguai. Eu separei umas aqui. Então tinha, tá vendo? As mesmas fitinhas, as coloridinhas, igual aquelas que a gente vê do Paraguai. Até atrás, ó, não muda nada. Só que eles faziam o quê? Eles colavam, né, a etiqueta Supercharger por cima e vendia. E eles colocavam em caixinha. Então tinha caixinha. A fita é a mesma que tinha do Paraguai, né, a piratinha comum, só com o selo Supercharger. E aí eles colocavam aqui, né, ó, aqui, importado. E assim eles vendiam aqui no Brasil de uma forma oficial, vamos assim dizer. Então a Supercharger vendeu essas fitinhas coloridas oficialmente no Brasil, através dessa forma de venda, dessa forma de disfarçar, vamos dizer, a fitinha. E eu tive contato, eu lembro que eu ia na Fotótica, na rede Fotótica, e tinha vários cartuchinhos Supercharger na época, ali para vender. E eu lembro que eu tive um que era 4 jogos, eram 4 jogos, era o Contra, o Green Beret, Salamander e Jacal. Era uma fitinha Supercharger amarela que tinha esses 4 jogos. Então, meio que o pessoal que fabricou a Supercharger, né, IBCT, eles meio que popularizaram oficialmente as fitinhas coloridas, fitinhas piratinhas no Brasil. E algumas coisas interessantes é o seguinte, né? O fato todo esse colorido, o original era assim, né? Tanto é que temos originais aqui, ó. Olha o contraste desses jogos, né? Então, os originais, eles já eram assim, né? Todos eles, bem, são originais, ó. Coloridos. E tem alguma coisa que a gente percebeu agora, a gente tinha percebido, mas vamos reparar mais agora, conversando com o Fábio aqui. Os originais, a grande maioria, ele tem, lógico, o label bonitinho e tal, mas não tem aqui o nome em cima. A maioria não tem. E os piratinhas tem. Então você vê, tomara que tenha esse, né, pra não queimar. Tá aqui, ó. Os piratinhas têm o nome em cima. Então tem alguma coisa aí que a pirataria até ensinou, né, pros originais. E aí tem várias histórias. Quando eu ia pro Paraguai, tinha uma loja que distribuía, né, os jogos lá. Então vamos supor, o Cage, ele quase sempre era essa caixinha aqui. Mas que chegava a plaquinha pros caras de adesivo, né. Mas no dia que chegasse lá e não tinha caixinha laranja, rosa, sei lá que vai sair na câmera aí, você ia levar um azul. Então tinha até esse detalhe, né? Você comprava o cartucho uma vez, ele era uma cor, e na outra vez ele não seria exatamente essa cor. A grande maioria mantinha, né? Mas não era uma regra, não. Então eles vinham desmontado e eles montavam lá no Paraguai mesmo. Montavam por causa do volume, né, Fabiano? Você pega uma plaquinha dessa aqui, imagina. O pessoal faz muito com CD hoje em dia, para trazer de fora. Eles trazem o CD e a capinha e deixam a caixinha lá. Porque, em vez de trazer 10 CD, num pote desse você traz mais de 100. É a mesma coisa isso aqui. Se precisa só a plaquinha, é 1/3 do volume, né? Então os caras traziam. Eu lembro que eu vi várias vezes chegando lá, na Casa Tropicana, que distribuía para o Paraguai. Na época isso era um segredo de estado, né? Hoje distribuía para o Paraguai inteiro. Vinha no elástico assim, ou no plástico tipo 50, 100 do mesmo título, e todos os adesivinhos do lateral. Né? E aí os caras montavam na hora lá. Mas os caras organizaram, cara. Quando eu vi várias vezes isso, pensei, vai montar errado o jogo. Vai chegar lá, vai ter a capinha de um jogo de outro. Eu nunca peguei um jogo trocado, cara. Mas enfim, são muitas histórias e opções aí que dá pra fazer uns 5 ou 6 Só vídeos. comenta aquela história dos Master System, que você tinha que dar um monte de fitinha dessa pra pegar um cartucho de Master, né? Esse é o meu drama, eu contei uma vez já essa história. Quando eu montei a locadora, né, pessoal, eu ia para o Paraguai, comprava no distribuidor lá que eu falei e tal. Então a gente tinha um acesso vasto aí com essas fitinhas, essas belezinhas coloridas aqui, né? Todo mundo gostava. Então eu tava montando a locadora, a Games House, que eu falo foi meu cliente depois. Opa! E aí a gente tava
os jogos de NES estavam na sua mão, e a gente queria colocar Master System. E Master não tinha no Paraguai, tinha no Brasil, e o preço era tipo 5 vezes mais. Então a gente vendia lá o Microgênios com os jogos. Para vender o jogo era fácil, você mostrava pro cara Robocop, Ninja Gaiden, Double Dragon, os caras já gostavam de cara, né? Só que aí ia pegar os jogos de Master do cara para colocar na locadora. Então eu pegava lá um Mario, um Cage e um Gunsmoke, dava 3 jogos a troco de 1. Então aí você pegava muitas vezes 3 joguinhos aí top que o cara escolhia a troco de um jogo de Master System aí, um Dead Angle, eu sempre uso esse exemplo, que é um jogo comum, né? Dava 3 jogos top a troco de um jogo meia boca de Master System para colocar na locadora. Eu tinha que colocar na locadora, né? Então meu começo de vida aí com o Master System, ele começou com um certo drama aí, mas depois eu passei a gostar do Master e gosto muito até hoje. Que aí tem essas variações igual esse daqui, ó. Lá fora não tinha essa cor aqui do Battletoads, né? Isso aqui era feito no Brasil, né, Fábio? Quem faz isso aqui? Esse é Interactive. Interactive. Tem mais um aqui, eu acho. Tem aqui, ó. Mais um do Interactive. Globetrotters, ó. Ele fazia um formato um pouco diferente, né? Que tá escrito aqui atrás, ó. Somente encaixe e retire o cartucho com o videogame desligado. Que eles punham na caixinha. Inclusive a etiqueta aqui é a etiqueta original piratinha, a mesma que vinha na fita. E as fitas, só que a carcaça deles era um pouquinho diferente, mas também eram coloridas. Era o mesmo esquema das fitinhas coloridas, das piratinhas. Só que eles faziam uma carcaça própria, inclusive com um escrito de atenção aqui em português, próprio na carcaça aqui. Então, em alto relevo. E colocavam nessas caixinhas. Inclusive tem os dados da empresa, tem tudo aqui, o CGC, que era chips do Brasil que fazia, né? Essa série Interactive. Então eles também, vamos dizer, que venderam oficialmente as coloridas no Brasil, embora eles deram uma disfarçada com a carcaça também. Então as coloridinhas, elas fizeram parte da história mesmo dessa época dos videogames 8 bits no Brasil, né? Na parte do NES aí, do Nintendinho. Então é uma coisa muito, muito marcante, assim, para quem viveu essa época, as fitinhas coloridas. Que era mais barato, era mais acessível e tinha para vender em todas as lojas. Lojas grandes, lojas pequenas, as locadoras. Então a acessibilidade desses tipos de cartucho era muito grande. E aí tem várias curiosidades. Uma delas é que os primeiros chips, né, que eles usavam a plaquinha, ele era muito bem feito, quase igual ao original. Eles eram CI, né, encapsulado, né, de silício. Então ele era o CI mesmo igual ao original, com uma baita qualidade. Tanto é que todos eles até hoje funcionam. E depois de um tempo começaram a usar aquela massinha preta, né? O pessoal fala que é um piche. A bolha. Ou né? Pingo de vela. Isso, que é um CI, que é o núcleo do CI, sem aquele encapsulado, né, de silício. Então é mais barato e tal. Até chegou a sair um jogo de Super NES, né? Que é o Star Fox, com esse material aí, que na época estava em falta, ou saiu muito caro, não cabia na placa os chips. Sei que 1 ou 2 jogos saíram com esse material. E todos eles eram encapsulados, depois os mais novos. E agora, recentemente, tem esses cartuchinhos aqui, né? Esses multijogos, né? Os chineses. Antigamente, né, a memória dele era mínima, agora isso aqui cabe 200 vezes. E ali também teve, um pouco mais depois dessa era dos clones, quando já não tinha mais a lei de reserva de mercado, fim dos anos 90, começo dos 2000, se popularizou muito o Polystation, né? Aquele clone chinês, que depois teve várias versões e tudo quanto é jeito. Ele era um clone assim, um pouco mais fraquinho, né, que aqueles que nós tínhamos no Brasil, né? Era uma coisa mais barata e tal. E já era pós essa época, já estava na época dos 32 bits, né? Do PlayStation, do Sega Saturn e até do Nintendo 64. E nessa época se popularizou ainda os cartuchinhos, porque falava que era cartuchinho de Polystation. Então eram esses amarelinhos, né? Com jogos, inclusive com ROM hacks, assim, jogos hackeados ou homebrews que o pessoal produziu. Por exemplo, esse aqui é Mortal Kombat 3. Então, mas é legal o jogo, então dá pra jogar e tal. E mesmo hoje em dia você encontra, né, cartuchinhos chineses. Tipo esses daqui. Esse cartucho aqui de multijogos, esse aqui é um 151. Ele tem só jogo bom. Tipo, é jogo grande, os jogos da Konami, da Capcom, da época. Então tem Castlevania, tem Mega Man, tem Ninja Gaiden, os títulos clássicos aí de Nintendinho, né? E
esse, por exemplo, que é o Real Bolt, Fatal Fury, hoje em dia tem vários, né? Tem o Samurai Shodown, tem Street Fighter, tem trocentos jogos, entre aspas, atuais que eles estão produzindo nesses cartuchinhos. Então ainda temos mercado para esses cartuchinhos. E esses são bem curiosos, vale a pena testar alguns. Bem bacana. Como curiosidade que eu queria contar aqui pra vocês é o seguinte: eu tive uma situação em que eu indo com meu pai, tava lá no Paraguai e tal, tava com um dinheirinho, cada fita eram $10 que elas custavam, tal, bacana, e aí eu tinha ido com dinheiro pra comprar 4. Eu lembro de comprar Fatal Fury, Street Fighter, World Heroes e Cavaleiros do Zodíaco, porque quando eu encontrei, eu falei, não é possível, Cavaleiros do Zodíaco, e isso ainda em 94. Quando eu voltei com essa fita pra casa, joguei, era bem diferente, eu esperava que fosse um jogo de luta e não foi, mas a primeira coisa que eu fiz foi contar pro meu primo. Primo, encontrei, ele falou assim, não, falou assim, primo, você tá enganado, com certeza é Dragon Ball. A gente já conhecia na época, por conta dos jogos de Nintendinho e Super Nintendo, mas na realidade o que ele pensou que eu me enganei, eu não tava enganado, fui até a casa dele, levei, mostrei, e a gente se divertiu muito, porque ninguém sabia da existência desse joguinho. Então essas são as minhas lembranças e o meu primeiro contato com as fitinhas coloridas que a gente tanto ama dos nossos Famiclones. Então, como vocês viram, né, eu falei no começo do vídeo, é uma história bem peculiar, né, em particular do nosso país aí, toda essa pirataria, esses clones, e tudo isso a gente fala hoje em pirataria, em clones, já falamos várias vezes, né, mas na época a gente não entendia isso como pirata ou clone, era o que a gente tinha acesso, né, era o que a gente conseguia comprar ou alugar, ou até emprestar dos amigos, né, que nem sempre é uma boa experiência, né, Fabião, você emprestar um jogo pro amigo. Nossa, nem fale. Todo mundo tem alguma história de emprestar jogo pro amigo. Tenho mesmo. Mas é o que a gente tinha acesso, né? Então, o que importa, a nossa mensagem aqui, pessoal, a gente não está incentivando a pirataria, nada, que isso aqui também é coisa de 30 anos atrás, mas o que importa é se divertir, seja com o original, seja com o paralelo, né? Vários exemplos aqui, a gente tem original também, claro, seja com o original, seja com o paralelo, né? O importante é você se divertir sempre, né? É isso que o videogame propõe, e essa que é a nossa paixão aí, em comum, né? De todo mundo. Lembrando que aqui embaixo na descrição do vídeo tem um link para o financiamento coletivo do livro dos clones da Warp Zone, junto com o Saulo Santiago e com o Marcos Felipe. Então é muito interessante, vai ser um livro muito legal. O Supercharger, tudo isso vai estar lá, o CCS. Então dá uma passada lá, que é um livro que vale muito a pena adquirir. Então espero que tenha gostado, dar um recado para vocês que estão vendo esses joguinhos aqui originais e tal. A gente faz, eu sou dono da Mr. Games, vocês já sabem, a gente faz uma live de quinta-feira, 6h30, live de vendas, então sempre tem. Pirata raramente tem na live, então sempre tem os cartinhos originais aí de Famicom, Super Famicom e todos os consoles. Quem quiser acompanhar, acompanha no Facebook da Mr. Games. Então espero que tenham gostado desse vídeo, né? Ative o sininho aí para acompanhar nossos vídeos, se inscrevam aí, acompanhem nas redes sociais e até o próximo Games que Pariu.